Este é o canal Caminhos do Pensamento e meu nome é Rafael. Eu sou branco, estou usando um boné cinza claro, tenho óculos de armação preta com fio de nylon embaixo das lentes, tenho bigode e barba preta, estou com uma camiseta azul clarinha quase branca, estou com um relógio prateado no meu pulso esquerdo e estou caminhando em um parque público. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar de um debate muito interessante entre o biólogo e ateu Pirula e um teólogo cristão conservador chamado Tácio Licurgo. Eu confesso que enquanto eu assistia esse debate, eu fiquei lembrando de mim mesmo. Eu me vi naquele pastor. As coisas que ele falava, os argumentos dele, a sua convicção, tudo me lembrava o Rafael de muitos anos atrás. Deu para ver, inclusive, de onde ele tirava as coisas que ele dizia. Eu me lembrava daquele livro Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. Um dos autores dele era Norman Geisler. É um apologista evangélico muito famoso. E nesse livro ele apresenta supostas provas de que a evolução das espécies não aconteceu, que nós podemos saber realmente que a Bíblia foi preservada desde o começo, que as coisas que nós temos hoje nas nossas traduções correspondem a realmente aquilo que foi escrito pelos autores, que a ressurreição de Cristo é a hipótese mais plausível, que conta com mais evidências do que qualquer outra explicação que se possa dar para o que aconteceu com o corpo dele, dentre outras coisas. E o Pirula não estava bem preparado para responder algumas dessas coisas. Ele deixou passar muitos pontos. Eu achei que ele poderia ter realmente tirado um tempo ali para entrar na forma do pensamento daquele homem antes do debate. Eu achei que ele agiu mais como um youtuber. Ele não teve uma argumentação tão brilhante. E eu gostaria aqui de tapar alguns buracos que ficaram para trás nesse debate. Um deles é com respeito as evidências da ressurreição de Jesus Cristo. Aquele pastor Licurgo disse que os primeiros cristãos morriam não apenas pela sua fé, mas eles morriam pelo testemunho da ressurreição. Eles morriam realmente por algo que eles acreditavam que era verdadeiro, porque eles viram com seus próprios olhos e não porque alguém contou. Eles testemunharam Jesus aparecendo após a morte. E o fato de eles terem sucumbido, o fato de eles terem realmente mantido a sua palavra, mesmo sob tortura, mesmo sob martírio, seria uma evidência suficiente de que realmente Jesus ressuscitou. Argumento totalmente falso. Nós não temos nenhuma evidência histórica disso. Isso foi uma tradição construída séculos após os fatos. Os cristãos que eram martirizados morriam unicamente pela sua fé. Eles morriam por causa das coisas que eles pregavam e não porque eles afirmaram terem visto Jesus ressuscitado. O próprio Novo Testamento mostra isso. Livro de Atos, capítulo 12, versículo 1, diz simplesmente assim: Tiago foi passado ao fio da espada. Você não tem ali um relato de que o apóstolo Tiago teve a oportunidade de se retratar, que ele foi torturado, que exigiram que ele dissesse que ele estava mentindo. Não, não foi nada disso. Simplesmente decidiu-se que ele seria morto, pura e simplesmente. Você tem, antes disso, o primeiro relato de um martírio, está em Atos 7. O diácono Estevão, falando que Jesus era o Messias, que ele foi a conclusão das escrituras hebraicas, mas ele não diz que viu Jesus ressuscitado, né? E você não vê ali, novamente, uma oportunidade de retratação. Simplesmente ele dizia que Jesus ressuscitou e ele foi apedrejado. E ele mostrou ali a sua fé, pedindo para que Cristo recebesse o seu Espírito, né? Mesmo que você entenda que isso foi histórico, que isso aconteceu daquele jeito que está escrito, você não vê ele dizendo, olha, eu vi com os meus próprios olhos, né? Você não vê ali uma chance de ele se livrar da morte, dizendo que na verdade tudo aquilo era falso. Não tem isso, né? O cristianismo
pode ser explicado como uma religião que se desenvolveu dentro do judaísmo. Ele era um ramo do judaísmo que acreditava que Jesus de Nazaré havia sido o Messias. E houve uma dificuldade imensa para tentar justificar a morte dele, porque ele não deveria morrer se ele realmente era aquele que veio para cumprir as profecias de trazer a paz para Israel, de fazer com que Israel fosse uma nação próspera, livre dos seus inimigos. E aí houve uma criação de doutrinas como a ressurreição, a segunda vinda de Cristo, entre outras. Isso foi se dando ao longo de muitos anos e às vezes décadas, até que vieram os primeiros livros do chamado Novo Testamento, as cartas de Paulo, depois vieram os evangelhos, e você vê ali uma dissonância entre as doutrinas. Ao contrário do que o pastor Licurgo falou, não existe essa harmonia entre os livros bíblicos, eles se contrariam muito. E eu recomendo que você ouça os debates que eu fiz aqui no canal, em que eu tratei desses pontos todos. Eu vou deixar a playlist Controvérsias Religiosas aí na descrição para você conferir. E é bem curioso que, por mais que os pais da igreja tenham citado o Novo Testamento ao longo das suas obras, não é possível você dizer que houve uma preservação dos ensinamentos bíblicos, porque entre os primeiros manuscritos e aqueles pais da igreja, você tem um espaço de décadas. Ou seja, houve no mínimo uma geração entre a escrita dos livros do Novo Testamento e o surgimento do primeiro pai da igreja, né? Que já é um título enganoso. A igreja já existia antes deles. Os pais da igreja, na verdade, mudaram as doutrinas cristãs. Os cristãos originalmente não tinham essa visão de uma igreja una, não tinham a ideia bem desenvolvida sobre os pontos que mais tarde foram chamados de dogmas. Esses dogmas foram sendo construídos ao longo de muitos anos, de muita reflexão, de muita cópia, inclusive, de outras religiões que foram se plasmando e gerando esse cristianismo. A gente vê isso no livro de Justino de Roma, em que ele confessa que esse personagem de Jesus, o Jesus da fé, realmente apresenta aspectos muito similares com deuses e semideuses de outras mitologias, e ele tenta justificar isso, dizendo que na verdade Satanás, sabendo que Jesus viria e faria determinadas coisas, inspirou os pagãos antigos para que eles tivessem histórias similares àquelas que seriam vivenciadas por Cristo, né? Eu tratei disso também em vários vídeos já. E o Pirula não abordou esses fatos, né? Ainda que o Novo Testamento seja o livro mais bem preservado da história da humanidade, é claro que o Novo Testamento não é um livro, mas é uma coleção de livros, né? Ainda que, enfim, ele seja a obra ou a coletânea mais bem preservada da história da humanidade, isso não deve nos impressionar. Por quê? Ora, vamos pegar a Ilíada de Homero, uma obra da antiguidade que foi citada pelo pastor como sendo a segunda mais bem preservada. Ora, essa obra não serve de base para uma religião. Ninguém lê a Ilíada como uma palavra revelada de um Deus, como o guia da sua vida, não. É uma obra de ficção que tem um valor meramente literário, intelectual, recreativo até. O Novo Testamento seria o relato de histórias que aconteceram, envolvendo personagens físicos, e essas histórias configuram a revelação divina. Essas histórias possuem doutrinas ali dentro também, não são meros relatos, mas elas possuem mandamentos, elas possuem instruções para a vida. E essas instruções não seriam humanas, mas seriam reveladas pelo Criador do universo. De modo que, se realmente houvesse esse caráter divino nessas palavras, nós deveríamos ter uma evidência disso. Nós deveríamos ter algo que nos mostrasse de fato que essas ideias, que essas palavras foram reveladas por um ser todo-poderoso, mas nós não temos isso.
esse ser nem cuidou de preservar os manuscritos originais. Ele poderia muito bem convencer a humanidade, se ele quisesse, de que ele mostrou essas palavras, de que essas mensagens vieram dele. Ele poderia, por exemplo, realizar sinais, poderia realizar milagres, do mesmo modo que nós lemos ali no livro de Atos, quando os apóstolos curavam os enfermos, davam vista aos cegos, ressuscitavam mortos, enfim, faziam coisas parecidas com aquelas que Jesus teria feito de acordo com os evangelhos, mas nós não vemos isso, né? Nós não vemos pessoas fazendo essas coisas. E quando nós encontramos pessoas que dizem fazer milagres, quando nós vamos investigar realmente os fatos, nós encontramos sérias evidências de fraude ou de puros e simples enganos, né? O médico achou que a pessoa tinha câncer, mas na verdade não tinha, ele se enganou ao olhar ali o exame, por exemplo. Ou houve realmente a doença desapareceu por um processo natural, né? O próprio organismo agiu para que aquela doença regredisse. E às vezes a ciência não tem uma explicação para isso ainda, é um fenômeno a ser investigado, né? Isso acontece seja entre cristãos, seja entre não cristãos. Às vezes doenças graves simplesmente desaparecem por processos orgânicos, psicossomáticos, né? Esse Deus, então, que teria revelado as suas palavras para os apóstolos, que teria inspirado profetas para escrever esses livros, nos deixou com evidências demasiado frágeis, nos deixou, na verdade, sem evidência nenhuma. E são os crentes que têm que fabricar essas evidências. Eles têm que ficar pegando pontos, detalhes, ficar fazendo ligações forçadas entre fatos para tentar dizer que aquilo ali prova que Jesus ressuscitou, que realmente a Bíblia é a palavra de Deus, mas você não tem prova nenhuma, você tem a fé, e é essa fé que vai fundamentar a própria existência da evidência. A pessoa já acredita antes, e aí com base nisso ela vai procurar algo para sustentar essa crença que ela possui, né? Crença essa que se explica por fatores meramente psicológicos, e não porque essa pessoa descobriu que determinada coisa existe. Não, ela não descobriu, ela resolveu acreditar que essa coisa existe e aí ela foi tentar fundamentar a sua crença. Enfim, eu achei que o Pirula estava meio apagado nesse debate e o pastor usou o tempo dele de uma forma até desleal, juntando muitas informações dentro de 3 minutos, sabe, aqueles bloquinhos de 3 minutos, ele falava tantas coisas e o Pirula não tinha tempo para destrinchar tudo. E o Pirula defendeu ali uma tese agnóstica, né? Ele diz que ele não sabe se Deus existe, ele não tem evidências, mas ele poderia focar no fato de que os deuses das religiões têm características de serem mitológicos. Ele poderia dizer, pode ser que exista algum tipo de Deus, mas não esse Deus do modo como é descrito pelos cristãos, porque esse Deus pode ser reconstituído historicamente como uma fabricação de povos que precisavam acreditar nessas coisas para encontrar unidade tribal, para ter uma consciência de uniformidade que os impelissem a disputar com outros povos, para guerrear, esse tipo de coisa. Mas ele não focou tanto nesse aspecto, né? E por isso eu achei que ficou ali, ficou bem equilibrado até esse debate. Ele não se saiu tão bem quanto poderia. Eu acredito que se o Antônio Miranda estivesse ali, ele teria se saído melhor. Pessoal, por hoje era isso, até a próxima.